Josué capítulo 20 diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Guedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriate-Aba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezé, no deserto. No planalto da tribo de Ruben, no planalto, no deserto, melhor dizendo, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitavam entre eles, para que se refugiasse nela todos aqueles que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue até comparecer perante a congregação. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós lemos uma porção da tua palavra e agora nós carecemos da ação do Espírito Santo para nos fazer entender. Necessitamos da iluminação do Espírito para que consigamos de fato entender a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Nesse momento, ó Espírito Santo, venha agir poderosamente na minha vida e na vida dos meus irmãos, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse fato narrado no capítulo 20 de Josué aconteceu depois que Israel, sob o comando de Josué, já tinha tomado posse de toda a terra de Canaã, de toda a terra prometida. A terra, Israel já tinha se apossado da terra, a terra já tinha sido dividida entre as tribos. Foi quando o Senhor começou a estabelecer algumas regras, algumas normas para o convívio do povo. Foi nesse momento já, momento de paz, que o Senhor designou ou que o Senhor ordenou que algumas cidades fossem oficialmente consideradas como cidades de refúgio. O texto de hoje narra o momento em que essas cidades foram estabelecidas. Vamos conhecer mais desse assunto, entender mais sobre cidade de refúgio hoje? Vai ser importante para a gente, eu tenho certeza. A primeira pergunta é: o que era uma cidade de refúgio? O próprio texto bíblico responde no versículo 1 ao 3. Vamos ler de novo? Disse mais o Senhor Josué: fala aos filhos de Israel, apartai. Apartai aqui é separar, separai. Apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés. Ou seja, Deus já tinha dado, já tinha ordenado, já tinha ensinado ao povo muitos anos antes sobre a necessidade de terem cidades de refúgio. Aí no versículo 3 ele explica: para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Nesse ponto, meus irmãos, o Senhor está tratando dos casos de homicídios em Israel. Porém, percebemos que, em primeiro lugar, o Senhor faz uma distinção entre dois tipos de homicídios. Você percebeu isso? Os intencionais e os não intencionais.
Em nosso contexto, isso seria equivalente a homicídio doloso, ou seja, onde há dolo, onde houve a intenção, e homicídio culposo. A gente ouve esses termos sempre, né? Homicídio culposo é quando não houve a intenção de matar, mas a morte foi resultado, por exemplo, de negligência, de imprudência, de imperícia. A pessoa é culpada. Ela foi responsável, mas ela não teve intenção. É um homicídio culposo. A lei do Senhor, para vocês verem, já previa essa distinção. A lei previa um tratamento diferente para alguém que matasse outra pessoa por acidente, sem querer, sem planejar, sem intenção. O texto que eu vou ler para os irmãos de Deuteronômio 19:5, só anote aí, Deuteronômio 19:5. Inclusive, esse texto dá um exemplo do que seria um homicídio não intencional. Olha o que diz Deuteronômio 19:5. Assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Olha o exemplo que Deus deu. Não foi Moisés, não foi Josué, foi Deus. Deus deu um exemplo de uma fatalidade, porém não intencional. Uma fatalidade acidental. Um indivíduo teve culpa no sentido de ter tido responsabilidade, porém ele não teve intencionalidade. A lei do Senhor exemplificava muito bem o que seria um crime involuntário. Mas havia um problema, pois um homicídio, mesmo que não tenha sido com intencionalidade, ainda assim era um homicídio. Vocês perceberam que ao longo do texto, mesmo depois que a pessoa está livre da culpa, o texto ainda o chama de homicida. O homicida voltará para casa. Isso por quê? Porque mesmo que a pessoa não tenha tido intenção de matar, a verdade é que ela matou. A verdade é que uma vida foi perdida. A verdade é que uma família está enlutada, mesmo sem ter tido intenção. O sangue de outra pessoa foi derramado na terra. Com isso, irmãos, mesmo que o homicídio tenha sido sem nenhuma intenção, mesmo que o homicida fosse inocentado pela lei, alguém da família do morto poderia procurá-lo para matá-lo como vingança pela morte de um ente querido. Ou seja, mesmo em um caso acidental, não intencional, algum parente poderia reclamar a morte do seu querido e exigir a morte também de quem o matou. Então, para proteger quem cometesse um crime por acidente e para evitar a vingança, pondo assim um fim na violência, o Senhor estabeleceu as cidades de refúgio. Essas eram cidades para os quais os homicidas não intencionais poderiam fugir e se refugiarem para não serem mortos por alguém buscando vingança. Olha o que diz o versículo 4 e o 5. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia antes. Ou seja, não havia nenhuma divergência antes. Até isso a lei prevê. Porque, de repente, alguém pode falar que foi sem querer, que foi por acidente, porém acabou ferindo e tirando a vida já de um desafeto, por exemplo. Uma pessoa com a qual ela já tinha dificuldades, brigas, contendas. Aí a lei do Senhor, a palavra do Senhor, deixa claro: porquanto feriu ao seu próximo sem querer e não o aborrecia antes. Não havia histórico de desavença entre eles. Mas atenção,
Ao entrar em uma cidade, refúgio não significava perdão imediato, havia um rito, havia uma liturgia, havia um processo a ser cumprido, versículo 6. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida voltar à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. O refugiado, irmãos, permaneceria na cidade até que tivesse um julgamento justo por parte da Assembleia de Líderes, aqui no texto chamado de congregação, e até que o sumo sacerdote morresse. Com isso, a cidade de refúgio serviria como uma morada segura para quem cometeu um crime e aguardava um julgamento justo. Na cidade de refúgio, a pessoa ganhava, sobretudo, proteção e segurança. Enquanto a pessoa permanecesse, esses detalhes são importantíssimos. Enquanto a pessoa permanecesse nos limites da cidade, ninguém poderia matá-la. Mas se ela saísse da cidade, se ela fosse para além dos limites da cidade, estaria completamente desprotegida. Bacana isso, não é? Bacana isso. Um ponto de extrema importância nesse texto é que a ideia de constituir cidades de refúgio não foi de Josué. A ideia de separar cidades refúgios não foi de Moisés. Vamos observar mais uma vez como esse texto começa. Volte ao início, no versículo 1. Disse mais o Senhor a Josué. Eu fico maravilhado quando eu olho essa história e vejo o Senhor conduzindo os passos de seu povo em cada detalhe. Encontramos sempre o Senhor trabalhando, o Senhor agindo e cuidando de cada detalhe para o bem do seu povo. Por exemplo, aqui no versículo 1, não diz que Josué teve uma brilhante ideia. O versículo 1 não diz que os líderes da nação tiveram uma excelente ideia. O versículo 1 não começa assim. Então Josué teve uma brilhante ideia para reformular o direito penal de seus dias. Não é isso que está escrito. Mas esse texto começa de forma enfática, afirmando que disse Deus a Josué. Ou seja, a iniciativa foi do Senhor, era o Senhor quem estava empossando e organizando uma nação. Não era o homem que estava evoluindo, não era a sociedade que estava evoluindo e se desenvolvendo, não era isso. Era Deus que estava cuidando do seu povo e organizando todos os detalhes da nação, inclusive seu código penal. Não foi de Josué a ideia de criar a cidade de refúgio, não foi de Moisés, foi do Senhor. Isso aconteceu primeiro em Êxodo capítulo 21, só anote. Mais tarde, em Números capítulo 35. Como lemos em Deuteronômio capítulo 19, era Deus ratificando, confirmando cada vez mais que ele desejava, ele, o Senhor, desejava prover um local físico para onde culpados pudessem se refugiar. Seguindo, o versículo 7 e 8 nos fornece a lista das cidades que foram separadas como refúgio, e são elas: Quedes, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã. Precisamos ter muito cuidado quando lidamos com nomes da Bíblia. Nós temos uma tendência meio mística, né, de tentar encontrar significados ocultos por trás de nomes e de números bíblicos. Às vezes, um nome bíblico pode ter um significado muito interessante, mas não ser relevante. Porém, não temos como fugir do fato de que há sim alguma importância em nomes que o Senhor escolheu.
Nos nomes das cidades que o Senhor escolheu como refúgio, há algumas coincidências aqui que se encaixam perfeitamente com a necessidade dos refugiados. Quer ver o exemplo? Quedes significa santuário. Você acha ou não acha relevante saber que alguém que cometeu um crime estava fugindo das consequências dos seus atos poderia encontrar refúgio em um lugar chamado santuário? Normalmente nós ligamos santuário ao ajuntamento de pessoas santas, perfeitas, habilitadas, prontas. Mas esse santuário aqui, pelo menos Quedes, era o santuário separado por Deus para receber culpados, fugitivos, criminosos. Além disso, Siquém, isso mesmo, Siquém significa ombro e Hebrom significa união. Ombro e união, duas palavras que apontam agora para relacionamentos. Com isso, quem fugia do peso dos seus atos poderia achar nesses lugares comunhão, relacionamentos, ao invés de exclusão. Siquém e Hebrom. E para finalizar, os nomes Bezé significa fortaleza, Ramote significa lugar alto ou rocha alta, e Golã significa exílio. Esses três elementos, fortaleza, rocha e exílio, têm sentido de proteção, de firmeza, de proteção constante. Então, quem estava fugindo do peso de sua culpa poderia encontrar nessas cidades proteção e segurança. Resumindo, então, irmãos, Quedes, Siquém, Hebrom, Bezé, Ramote e Golã. Ou, se preferir, santuário, ombro, união, fortaleza, rocha alta e exílio. Fantástico. Foram os lugares separados por Deus para que as pessoas desesperadas, pessoas cheias de culpa, pudessem encontrar repouso, encontrar alívio, encontrar segurança. Por que eu digo desesperados, cheia de culpa? Porque vamos ser sinceros, ainda que tenha sido não intencional, ainda que tenha sido um acidente, a culpa é imensa. Não sei se alguns irmãos já se envolveram em algum caso desse, em que você de fato não teve culpa. De vez em quando a gente vê isso acontecendo muito em acidentes de trânsito. A pessoa não teve culpa. Esses dias aqui na Posse, um senhor atravessando a rua de forma indevida foi atropelado por uma moto com uma menina na garupa. A garota voou justamente para baixo de um ônibus que passava. Morte instantânea. Quantas pessoas envolvidas e quanta culpa estabelecida. Para esse tipo de gente, o Senhor estabeleceu santuário, ombro, união, fortaleza, rocha alta e exílio. Que notícia boa. Há grandes doutrinas que podemos extrair desse texto. Separei somente algumas para hoje. A primeira, a justiça de Deus é sempre equilibrada com sua misericórdia. Anote isso, eu vou repetir. A justiça de Deus é sempre equilibrada com sua misericórdia. As cidades de refúgio protegiam alguém que tivesse matado sem intenção, evitando vingança imediata até que houvesse julgamento justo. Isso nos mostra que Deus é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso ao mesmo tempo. Ele não ignora o pecado, mas também ele provê meios de graça e proteção para quem busca refúgio nele.
Ouça isso. O texto de hoje nos revela um Deus extremamente santo, que não tolera pecado mesmo se cometido sem planejamento, sem intenção, mas que, ao mesmo tempo, o texto de hoje nos revela um Deus poderosamente misericordioso, que pavimentou uma estrada de escape para o indigno pecador. Seria um Deus parcial se ele somente ficasse indignado com o pecado. Seria um Deus parcial e injusto se ele passasse a mão sobre o nosso pecado e simplesmente providenciasse o escape. Mas o nosso Deus, o Deus bíblico, ele não tolera um único pecado, mas ele providencia o escape para os seus filhos. A segunda lição do texto de hoje é que sempre é necessário a aplicação da disciplina. Em todos os casos de pecado, é necessária a aplicação de disciplina. O fugitivo não era automaticamente inocentado. Ele precisava ser julgado pela congregação. A justiça bíblica exige um processo, exige testemunho, e é sempre pautada na verdade, não em emoções ou em vingança. Vingança não é justiça bíblica. Ser passional também, ser passivo, ser parcial, melhor dizendo, por amor, também não é justiça. A Bíblia nos ensina a exercer disciplinas, ou a nos submetermos à disciplina sempre que necessário. Todo pecador arrependido pode ter acesso a uma cidade de refúgio. Mas uma vez na cidade de refúgio, ele deve ser cuidado, tratado. Tratamento esses que às vezes implica em dores, em lágrimas, mas é o tratamento divino. Dizem que quando os pastores alcançavam uma ovelha que se perdeu do aprisco, que fugiu do aprisco, a primeira coisa que ele fazia era quebrar as pernas da ovelha, para que ela pudesse voltar com ele para o aprisco e reaprender agora a viver junto com seus irmãos. É dor, é choro, é disciplina para o nosso bem. Terceira grande lição: a iniciativa da redenção sempre é de Deus. Como vimos, as cidades foram estabelecidas por ordem divina, não como iniciativa humana. Desde o primeiro pecado é que Deus busca pecadores. Desde o primeiro episódio de pecado na humanidade, nós encontramos não pecadores buscando Deus. Pelo contrário, desde Adão, pecadores fogem de Deus. Mas nós conhecemos o Deus que ele é o Deus buscador. Ele é o Deus que busca pecadores. Até hoje Deus trabalha dessa forma. Pois assim como Deus providenciou refúgio para culpados involuntários, ele também providenciou para cada um de nós uma verdadeira, eterna, celestial cidade de refúgio. Todos nós. A nossa grande cidade de refúgio chama-se Jesus Cristo. Não é a Igreja Batista da Graça. Nossa grande cidade de refúgio não é a Igreja Batista do Brasil, não é? A nossa grande cidade de refúgio chama-se Jesus Cristo. E por falar em Jesus, chegamos na quarta lição de hoje. Hoje não precisamos mais de uma cidade física, pois temos Cristo como a nossa verdadeira cidade de refúgio. Só estamos aqui hoje porque um dia corremos apressadamente para essa cidade. Fala a verdade.
teve um momento em sua vida que você apressou-se, você correu, desesperado buscando refúgio. Ou como diz um hino antigo, mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Nesse dia corremos para uma cidade de refúgio estabelecida por Deus, mas diferente dos irmãos do passado, nós não corremos para Quedes, ou para Siquém, ou para Hebron, nem para Bezé, nem para Ramote, nem para Golã. A cidade de refúgio que Deus providenciou para a nossa salvação foi tão somente Jesus. Foi para Cristo que corremos. Ou como diz esse mesmo hino que citei, apressado corri, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Na própria Bíblia, as cidades de refúgio são vistas como tipos, como figuras, como ilustrações que apontam para Jesus. Assim como o fugitivo corria para a cidade para escapar da morte, o pecador deve correr para Jesus para escapar da morte eterna. A quinta lição de hoje, o fugitivo deveria permanecer na cidade, veja bem que emblemático isso, até a morte do sumo sacerdote. Que maravilha! A morte do sumo sacerdote gerava libertação. Agora, por quê que a morte, os sumos sacerdotes tinham turnos, né, tinham períodos? Aí o texto diz que quando o sumo sacerdote daquele período morresse, o homem estaria livre também da culpa. Agora, por que a morte do sumo sacerdote era tão importante? Em primeiro lugar, porque a morte marcava o fim de uma era. Ou seja, alguns crimes prescreviam a partir da morte do sumo sacerdote. Mas a segunda colocação é mais interessante. Veja como isso é simbólico também. Em segundo lugar, a morte do sumo sacerdote era importante porque ela substituía a morte do criminoso. A família enlutada aceitaria a morte do sumo sacerdote no lugar da morte do homicida. Assim, o processo era extinto de uma vez por todas. Por isso, o versículo 6 termina dizendo que então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa e à cidade de onde fugiu. Com a morte do sumo sacerdote, o homem tornava-se livre novamente, livre da culpa, livre da acusação, livre do medo. É como se ele renascesse para uma nova vida a partir da morte do sumo sacerdote. Mais uma vez, esse texto aponta para Jesus. Porque além dele ser a nossa cidade de refúgio, como nós já vimos, ele também é o nosso eterno e fiel e perfeito sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote mais excelente. Ele é o sumo sacerdote perfeito. O livro dos Hebreus nos explica que a diferença de Jesus e os outros sumos sacerdotes é que os outros tinham pecado. Eles tinham que primeiro se purificarem para depois oferecer uma oferta pela culpa do povo. Jesus não. Jesus não. Jesus não tinha pecado. Ele pôde oferecer a Deus uma única oferta por nossos pecados. E a oferta que ele ofereceu foi ele mesmo. Olha como tudo aponta para Jesus. No maior altar da história, no Monte Calvário, Jesus foi ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Eu vou ler para os irmãos Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Só anote aí. Hebreus 7, 26 e 27 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Está falando de Jesus. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Preste muita atenção nesse ponto.
Lá em Josué, capítulo 20, versículo 6, que lemos hoje, diz que o criminoso ficaria exilado até a morte do sumo sacerdote. E a notícia mais importante dessa manhã é que o nosso sumo sacerdote já morreu. Com isso, não há mais necessidade alguma de andarmos com o fardo pesado da culpa. Eu sei que você tem muito do que se envergonhar, também tenho. Eu sei que quando você olha para a sua história, você sente vergonha, a sua cara cora de vergonha por alguns episódios, por alguns capítulos de sua história. Eu também tenho. Isso também acontece comigo. Mas nós aliviamos o peso da nossa culpa ao entendermos definitivamente que o nosso sumo sacerdote já morreu. E mais, uma morte que substitui a nossa morte, como lá em Êxodo 20. A Bíblia conta a história, irmãos, de um cobrador de impostos, desprezado pela sociedade. De uma mulher pega em adultério, de outra mulher possessa por demônios. De um homem também possesso por demônios. A Bíblia ainda conta a história de um cego que mendigava e de tantos outros cegos, paralíticos, lunáticos, homens e mulheres, oprimidos pelo pecado, que viviam desesperados na vida, mas que todos eles tiveram suas vidas transformadas a partir de um encontro com Jesus. Todos eles. Ao encontrarem-se com Jesus, eles descobriram nele, em Cristo, um abrigo seguro. Refugiaram-se nele, encontraram nele socorro, descanso, alívio para suas almas aflitas. E é assim até o dia de hoje. Jesus é a nossa grande cidade de refúgio. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. E foi ele mesmo quem disse: "Vinde a mim". Olha que cidade maravilhosa é essa. "Vinde a mim", disse Jesus, "todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei". Preciso terminar com algumas aplicações. Primeira, não há mais por que andarmos desesperados. Se o peso da culpa sobrecarrega os seus ombros, corra para Jesus, tua cidade de refúgio. Você não precisa mais andar curvado pela vergonha da culpa. Em segundo lugar, ainda que todos te acusem, ainda que muitos te persigam por causa dos teus pecados, ainda assim, em Jesus há um abrigo seguro. Em Jesus encontramos paz. Terceiro lugar, se a tua consciência está pesada por causa dos teus pecados, somente em Jesus há alívio da sua dor e da tua vergonha. Em lugar nenhum, não há lugar algum nesse planeta capaz de te livrar da culpa. Há formas, há técnicas de camuflar sua culpa, de te fazer pensar que a culpa não era tua. Há formas técnicas de tirar de você a sensação de culpa. Mas somente quem arranca a tua culpa definitivamente é Jesus, pagando o preço pelo teu pecado. E por fim, se você reconhece que Jesus Cristo é seu único Salvador, saia daqui nessa manhã sentindo a leveza de quem teve seus fardos pesados trocados pela presença de Cristo e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por tua palavra.
nos dê graça para aplicá-la ao nosso coração. Não permita que uma só pessoa saia daqui dessa manhã ainda oprimida pelo peso do pecado, pelo peso da culpa, ainda envergonhada por seus atos de vida. Mas que todos nós tenhamos essa chance de nos refugiarmos em Jesus, encontrar abrigo seguro nele. Em nome de Jesus. Amém.